Eu selecionei os 10 erros mais comuns. O primeiro erro que eu notei é o seguinte, okay? As preposições são normais de serem utilizadas nos textos acadêmicos, mas no texto jornalístico, sobretudo no título, devemos evitar o uso de preposições. É lícito usarmos artigos, que é inevitável, mas preposições é evitável o uso no título. Tem aqui um exemplo. Holding apresenta a sua proposta técnica e financeira. Este é o título de um dos exercícios de um dos vossos colegas. E aqui eu sublinhei a sua. Neste título é dispensável nós usarmos a sua. Aqui basta ficar, por exemplo, Holding apresenta a proposta técnica e financeira. O segundo erro comum é usar uma linguagem rebuscada, quer dizer, usar a mesma linguagem técnica da nossa fonte. Imagine que você vai entrevistar um jurista. O jurista tem uma linguagem muito técnica, uma linguagem jurídica. E qual é a missão do jornalista? É traduzir essa linguagem jurídica, ou imagine que seja um economista, é traduzir a linguagem econômica numa linguagem acessível às pessoas comuns, para haver compreensão. Tem aqui um exemplo. No âmbito de melhorias no setor das telecomunicações, o governo angolano lançou um concurso público sobre despacho presidencial número 61/19 de 30 de abril, que determinou a abertura de um novo concurso para atribuição do 4º título global unificado para a prestação de serviços públicos de comunicações eletrônicas na modalidade de concurso limitada por prévia qualificação, e seus procedimentos são conduzidos por um grupo técnico. Isto é lead da notícia sobre telecomunicações. Lembra-se, Rosário? Vejam a diferença entre esta frase, vou aqui sublinhar com uma tinta diferente, com uma cor diferente. Vejam a diferença entre esta frase que está sublinhada em amarelo e este lead todo que o Sérgio fez para esta notícia. É muita diferença. Aqui eu simplifiquei. Governo angolano abriu concurso público para encontrar a 4ª operadora de telefonia. E essa mesma frase é o que o Sérgio quis dizer aqui no lead. Veja quão rebuscada está a linguagem do lead. Quanto mais rebuscada a linguagem for, mais difícil de compreender é para o leitor. A missão do jornalista não é retransmitir a mesma linguagem técnica ou rebuscada da nossa fonte, mas sim traduzir essa linguagem para uma linguagem mais acessível, mais compreensível, até porque o jornalista fala para um público heterogêneo, ou seja, um público onde existem pessoas esclarecidas, onde existem pessoas com instrução, pessoas sem instrução, é um público misto. Okay? Então, você tem que falar para todos, tem que comunicar para ser compreendido. Para resumir, temos que tornar a linguagem técnica, traduzir a linguagem técnica numa linguagem mais acessível para o nosso público e não fazer como que uma caixa de ressonância, retransmitir o discurso da nossa fonte tal e qual. Não. O terceiro erro mais comum que foi cometido é relativo ao vocativo. O que é o vocativo? O vocativo normalmente é um termo e geralmente é separado por uma vírgula. E eu vi textos em que o vocativo não estava separado por vírgula. O vocativo normalmente aparece no princípio da frase ou no final da frase. Vou dar um exemplo. Segundo a ANGOP, a fase preparatória do concurso foi realizado ontem. O que é o nosso vocativo? Segundo a ANGOP. Este aqui é o vocativo. Este vocativo, segundo a ANGOP, que é uma espécie do termo ou da frase que vai citar a fonte, tem de estar sempre separado por uma vírgula, conforme está aqui a vírgula. E não pode estar assim, sem a vírgula, como se fosse o sujeito. Este vocativo pode estar no princípio da frase, como está aqui, pode estar no princípio da frase, ou pode estar aqui no fim. Podia ser assim. Eu vou tirar aqui do princípio, vou pôr no fim. Vai ficar a fase preparatória do concurso foi realizada ontem e depois põe o vocativo, segundo informações divulgadas pela ANGOP. Então, ela pode estar ou no princípio ou no fim. O que não pode ser é você não usar a vírgula para separar o vocativo e não confundir vocativo com sujeito, com quem. O quarto erro mais comum que foi cometido tem a ver também com o título. No título, o verbo tem que estar sempre no tempo presente, estar sempre no modo indicativo. No exemplo que nós tivemos das crianças na Huila, lembra-se das crianças que nasceram sem o HIV-Sida? Nesse exemplo, como é que foi o título? O título foi Crianças nascem sem HIV-Sida. Ok.
Imagine que seja um acontecimento, eu fiz a entrevista a semana passada. Tendencialmente, que é para quem está a começar, a intuição que nós temos é escrever nasceram 16, ou seja, colocar o verbo no passado. Nasceram 16 crianças sem HIV/SIDA na Willa. Mas, ao invés disso, temos que colocar o verbo no presente para não envelhecer a notícia. Devemos escrever, nascem 16 crianças sem HIV/SIDA na Willa. Okay? O verbo do título, o verbo tem de estar sempre no tempo presente e no modo indicativo. Isso por quê? Porque no título, mesmo que a notícia tenha ocorrido no passado. Estamos a falar de passado recente, até porque se for um passado distante, já não é notícia, porque notícia tem que ter atualidade. O quinto erro mais comum que foi cometido tem a ver com os números. Os números, tanto no título quanto no corpo da notícia, os números de 0 até 10 escrevem-se por extenso. Ok? Os números de 0 até 10 escrevem-se por extenso. Imagine, vou dar aqui um exemplo. Agora, do 11 em diante, escrevem-se em numerário mesmo. Vamos lá, 11 crianças foram abandonadas. Está escrito em numerário, eu coloco o número mesmo, 11. Se for um número de 10 abaixo, eu coloco por extenso. Por exemplo, 9 crianças, escrevo 9. Se for 8, escrevo 8, e assim sucessivamente. Agora, para números elevados, como milhares, o que é aconselhável? Tem aqui até um exemplo. Eu vou sublinhar aqui. 147.560 trabalhadores vão ser despedidos. Vou dar um exemplo. 147.560 trabalhadores foram despedidos. Como é que eu escrevo 147.560? Eu podia ter escrito assim, 147.560. Podia escrever deste jeito, okay? Assim. Mas o que se aconselha é escrever 147, depois por extenso 1000 e escrever 560. Isso não é uma regra rígida, não é uma camisa de força. O objetivo aqui é tornar a leitura do número e a sua compreensão mais simples e mais facilitada. Imagina que você tem que escrever, estás a fazer uma matéria de economia. Tens que escrever, por exemplo, 34 milhões e 950. É um número muito extenso, ok? Então, como é que eu posso escrever isso? Posso escrever 34 milhões e depois escrevo 960 mil e assim sucessivamente. Ou seja, se o número for extenso demais, eu vou repartir em números por extensos. Vou escrever por extenso e vou escrever em numerário de forma a facilitar a leitura do número e a sua compreensão. Devo sublinhar que isso é um pouco relativo, a cada situação é uma situação e não é uma regra assim rígida. Mas aqui a ideia, quanto mais facilitares a leitura, quanto mais facilitares a vida de quem está a ler. O sexto erro que eu notei, que vocês cometeram muito, tem a ver com a utilização dos sinais de pontuação. Não se separa o sujeito do verbo com vírgula. Não se pode. Você não pode separar o sujeito não pode separar o sujeito do predicado ou do verbo. Vamos dar aqui um exemplo. ECA, ministro Batista, reclama condições de reclama sobre as condições técnicas do seu ministério. Ora, isso é um exemplo assim, só para ver. Eu não posso colocar aqui o ministro Batista, vírgula, reclama, ou seja, o ministro Batista é o sujeito, é o nosso quem. O reclama é o verbo. E o que eu estou a tentar dizer é que numa frase você não pode separar o sujeito do verbo com uma vírgula, com esta vírgula. Essa vírgula não pode colocar aqui. Então nós temos muito problema de uso de sinais de pontuação. Tem regras, não se usa de qualquer forma. Tem regras para se usar os sinais de pontuação, principalmente a vírgula. Olha, é muito comum, em relação aos sinais de pontuação, no título, por exemplo, é evitável, ok? Nós, ao titularmos uma notícia, temos que evitar ao máximo o uso de sinais de pontuação. Não se coloca ponto parágrafo no título. O título dispensa pontuação. Em alguns casos, podemos colocar o ponto de interrogação para reforçar, se calhar, o tom
o tom de questionamento do título, se for o caso. Mas, na maior parte dos casos, até o ponto de interrogação é dispensável, porque uma pergunta, se for bem escrita, ela tem o tom de uma pergunta, então não é necessário colocar o ponto de interrogação para dizer que é uma pergunta. Outro erro comum que vocês cometeram é relacionado à citação de fonte. Aqui apenas para reforçar uma regra que tem a ver com ética. É obrigatório, ética de deontologia profissional. É obrigatório nós fazermos a citação da nossa fonte. Mas aqui vale recordar o conceito de fonte. O que é a fonte? Fonte é a pessoa, o sítio ou documento que você utiliza, não é, para retirar as informações para a escrita da sua notícia. No caso de um comunicado de imprensa, o comunicado de imprensa é a tua fonte. Eu vi pessoas a escreverem e depois citarem a Angope, porque temos nos exercícios anteriores a Angope foi a fonte. Não é que a Angope seja a fonte a citar obrigatoriamente, não. A fonte a citar é aquela que você utiliza para fazer o teu trabalho. No exercício de ontem, por exemplo, qual foi a nossa fonte? É o comunicado de imprensa. Então, aí você tem que dizer, de acordo com o comunicado de imprensa distribuído aos órgãos de informação, ou de acordo com o comunicado de imprensa que tivemos acesso, ou de acordo com... Tens que citar o documento, porque o documento é a tua fonte de informação. Se for uma pessoa, imagine que seja um médico, então tens que dizer de acordo com o médico fulano de tal, ok? Repito, fonte é a pessoa, o lugar ou instituição, ou o documento que você utiliza para buscar as informações necessárias para a redação da tua notícia. E a citação desta fonte é obrigatória, não se pode omitir a fonte, sob o risco de você estar a escrever uma notícia que vai parecer um texto de opinião. Se nós escrevemos a nossa notícia com base numa notícia já publicada por um outro órgão de informação, temos que citar esse órgão de informação. De preferência, citar no princípio, logo no princípio, nos primeiros parágrafos, depois do lead, ou mesmo no lead, temos que começar a citar a fonte. Basta citar uma vez, é suficiente. O oitavo erro comum ainda tem a ver com... nesse caso, não é o título da notícia, mas é o título da posição social da pessoa, okay? Da fonte, no caso. Por exemplo, a expressão governante. Rosário, essa é para ti mesmo, particularmente. A expressão governante, em determinado contexto, pode ser pejorativo. Você, por exemplo, escreveu na tua notícia que se referia ao ministro das telecomunicações, você se referia a ele dizendo o governante. Ele é ministro. Se o título dele é de ministro, então diga o ministro e a função, a área, o pelouro a que ele pertence. O ministro das telecomunicações disse isso. Ou, segundo o ministro das telecomunicações, isso. Porque a expressão governante normalmente é utilizada em contexto de notícias negativas, né? Notícias em que o personagem ou a tal fonte, a pessoa em questão, seja, imagine que estivéssemos a falar de corrupção e estamos a falar de alguém, do ministro que está a ser julgado por atos de corrupção, normalmente usa essa palavra governante. Governante tem um sentido, tem uma carga pejorativa, tem uma carga da ideia de um político, né? Aquele político, enfim, com uma má imagem. Então, vamos usar os títulos convenientes, né? Os títulos que têm a ver com a posição social ou econômica da pessoa. O nono erro comum que eu notei tem a ver com ortografia. É preciso evitar erros ortográficos. Por exemplo, escrever preocupação, assim, do jeito que está aqui escrito, preocupação, não é admissível. Ok? Não é admissível. Temos que escrever conforme deve ser escrito. Preocupação. Temos que ter atenção aos erros ortográficos. O décimo erro foi, não é erro, mas aqui é uma chamada de atenção. Sempre que usarem uma sigla, como por exemplo, OMA, na primeira vez que vocês citarem essa sigla, vocês têm que descrever a sigla. Porque nem todo mundo sabe o que é OMA. Quando vocês dizem a OMA vai realizar, o que é a OMA? Tens que dizer a Organização da Mulher Angolana, entre parênteses, OMA, vai realizar uma atividade política no bairro X. E depois de ter citado e descrito a sigla, nos parágrafos seguintes você já pode simplesmente colocar a sigla, OMA. Mas na primeira vez que vai citar a sigla, tens que descrever a sigla, o significado da sigla.